Em vez de ser coroado, como nos tempos da árvore da vida, encontro-me no fim de um ramo banal, como qualquer camarão. É ligeiramente embaraçoso, mas a verdade é que nos últimos 2 séculos os cientistas resolveram que me iriam tratar como uma espécie vulgar. A boa notícia é que, recuando até ao centro da árvore, irei descobrir uma série de ramificações que me ligam a todas as espécies vivas da Terra. Se voltarmos a percorrer esta árvore genealógica, encontramos primeiro os ramos extintos dos homens pré-históricos. Depois, aquele que nos conduz até aos nossos parentes vivos mais próximos, chimpanzé e o bonobo. Nós os três temos um antepassado comum que vivia em África, há cerca de 6 milhões de anos. O nosso tetravô da 250ª milésima geração. Depois, subindo mais 1 milhão de anos, encontramos o ramo que conduz ao gorila das montanhas. Ainda mais acima, o orangotango. Este parentesco não é evidente à primeira vista, mas o estudo dos embriões permite ficar com uma ideia melhor. Quanto mais recuamos na embriogênese, mais as diferenças entre mim e os meus primos do mundo animal se esbatem. Temos, por exemplo, o ramo seguinte, dos hominídeos, onde me junto a várias espécies de gibões. O que eu e o gibão temos em comum é uma característica específica bem visível: a ausência total da cauda. Sou um hominídeo porque não tenho cauda. Ou antes, porque já não a tenho. Deviam ter-me conhecido quando era jovem, mas essa é outra história. Aqui estou eu aos 41 dias de gestação. Aquilo ali é sem dúvida uma cauda. Mas à 7ª semana, as vértebras que a compõem sofrem uma atrofia e unem-se para dar lugar ao cóccix, como o que tem o gibão. Há cerca de 25 milhões de anos, o ramo dos hominídeos, o meu, junta-se a outro bem mais variado. O de 82 espécies de símios que possuem cauda, babuínos, macacos, etc. Todos juntos formamos a superfamília dos Catarini. Eu sou um Catarini. Como o mangabey de bochechas cinzentas, por causa das minhas narinas. Uma das características dos Catarini, como este mangabey de bochechas cinzentas que estou a taxidermizar, é a orientação das narinas para baixo, um traço que os seres humanos partilham com este grupo de primatas. Tal como no nosso caso, as narinas são separadas por um septo no interior da cartilagem nasal. A etapa da cabeça é a mais delicada, pois trata-se da primeira coisa que observamos num animal vivo ou em estado natural. Temos de ter em atenção os olhos e a expressão da cara. Se eu falhar a cara do primata, este até poderá estar bem posicionado, mas a montagem parecerá ter falhado. Le montage paraîtra raté quand même. Para completar a foto de família e descobrir os meus parentes mais próximos, é preciso explorar todos os continentes e recorrer a um vocabulário hiper especializado. Bem, não são obrigados a fixar tudo. Sou um similiforme, como o saju versicolor, e depois
Um Aplorhini, como o Tárcio de Horsfield. Cada olho deste parente estranho é do tamanho do seu cérebro. Por um lado, tem uma excelente visão noturna. Por outro, a conversa deixa a desejar. Depois, como o lémur lanoso, como o propiteco, faço parte da grande família dos primatas. 188 espécies diferentes, de acordo com o último censo. O antepassado comum dos primatas viveu há 63 milhões de anos, ou seja, cerca de 7 milhões de gerações. Mas como poderei provar que faço realmente parte desta família? De acordo com os sistematas, a resposta está no meu polegar. O polegar oponível é o primeiro dedo que se afasta da mão e permite a apreensão de um ramo ou de um objeto. É um traço que partilhamos com os gorilas, apresentados aqui. Os chimpanzés, babuínos, lémures, os tárcios. Os outros mamíferos não têm polegar oponível. No caso dos mamíferos, este afastamento do polegar surge como uma inovação herdada dos nossos antepassados comuns ao longo da evolução. Temos, portanto, um antepassado comum, e esse grupo de animais que partilha o mesmo antepassado chama-se primatas. Podemos encarar um ser vivo como uma série de inovações adquiridas ao longo da história da vida. Essa noção de inovação partilhada é a chave que permite constituir grupos e, assim, classificar o mundo vivo. Por isso, obriga-me a mudar radicalmente a visão que tenho de mim mesmo. Cada uma das minhas características físicas remete para um antepassado particular que corresponde a uma ramificação precisa da árvore da vida. Sou um puzzle. Uma manta de retalhos de inovações ocorridas ao longo de milhões de anos de evolução. Temos o polegar, certamente, mas também a posição vertical, o nariz, a glândula mamária, o pulmão alveolar, a barbatana carnuda, a simetria bilateral, a coluna vertebral, etc. No fundo, a árvore conta a história do meu corpo. Certas partes, como o polegar, são bastante recentes. Outras, como o núcleo celular, são antiquíssimas. Cada peça do puzzle corresponde assim a uma ramificação da árvore da vida. Continuando a avançar até ao centro da árvore, encontrarei a origem de cada uma das peças. O nariz aqui, os pelos ali, a maxila acolá e assim por diante. Depois dos primatas, encontramos os coelhos e outras famílias de roedores. O grupo seguinte é uma amálgama algo confusa. Encontramos espalhados o leão, o cavalo, a baleia, o gerbo, o rinoceronte, o morcego vulgar e a toupeira. Depois chegamos a um nicho bem mais exótico, o dos Theria. T-H-E-R-I-A. O nosso antepassado comum, meu e do canguru, deixou-nos várias heranças importantes. Esperem, vou mostrar-vos. Deixou-nos uma glândula mamária, provida de uma teta. Bastante decorativo. Mas deixou-nos outras coisas verdadeiramente práticas. Isto, as omoplatas móveis. Podes pôr o tapete em movimento. Vejamos o que aparece na imagem. Está bom, podemos enviar. O radiocinema permite evidenciar as características do modo de locomoção dos Theria, graças à omoplata que gira em torno de um eixo
que desliza sobre a parte torácica. Como veem, gira em torno deste ponto. Vemos bem as duas omoplatas a cruzarem-se. Significa que a omoplata se torna um segmento suplementar do membro anterior. A liberdade de movimento permitida pela omoplata abre possibilidades completamente novas. Por exemplo, no caso dos primatas, onde nos inserimos, a omoplata não desliza lateralmente, como num rato, mas sim dorsalmente. Isso permite um movimento lateral do conjunto do membro que atribui a estes animais a capacidade de se suspenderem nas árvores ou de as subirem. Consequentemente, podem explorar todo o meio das florestas. Un milieu qui est le milieu des forêts. A categoria seguinte, estou certo de que a conhecem. Vou deixá-los adivinhar. Sou um vivíparo, munido de pelos. Tenho mamas e orelhas com pavilhões externos. Sou homeotérmico, o que significa que o meu organismo me permite manter uma temperatura interna constante. Eu sou... Vá lá, só um esforço. Sou um mamífero, evidentemente. Um mamífero como o ornitorrinco. Com o ornitorrinco já entramos em terrenos bem mais bizarros. Enquadra-se bem na definição de mamífero, tem o corpo coberto de pelos, amamenta as crias, até aí tudo bem. O bico de pato é um pouco mais improvável. Mas a característica aparentemente inacreditável, quando da sua descoberta em 1978, foi o facto de este pôr ovos. Quando os primeiros exemplares mortos foram trazidos para a Europa, os cientistas acharam que estavam perante algo que era preciso desmistificar. No primeiro espécime, exposto em Londres, vemos ainda as marcas do cinzel usado para demonstrar que se tratava de uma falsificação. Serão precisos ainda vários anos de espera para que a comunidade científica admita que há mamíferos que põem ovos. A tal ponto que ao descobrir-se outra espécie, ou melhor duas diferentes, as equidnas, criou-se para elas uma categoria particular na classificação chamada monotremados. Os monotremados são os mamíferos mais afastados de mim na classificação. O último pequeno ramo vivo, com uma longa travessia no deserto. Sim, porque depois disso não aconteceu mais nada. Nem um único parente vivo durante 130 milhões de anos. 130 milhões de anos. É muito tempo. Faz parecer que a evolução parou. Nada disso. Entre os mamíferos e o grupo seguinte, o dos amniotas, surgiram vários ramos. Mas todos acabaram por se extinguir. As espécies desapareceram. O próximo ramo, com parentes ainda vivos, é o dos amniotas. Sou um amniota, como o flamingo, o canário e o tucano, porque o nosso antepassado comum inventou a bolsa amniótica, uma espécie de membrana que envolve e protege o embrião. A ramificação seguinte corresponde a uma inovação ainda mais essencial. Para pertencer à superclasse dos tetrápodes, é necessário um número par de membros locomotores, munidos de entre 1 a 8 dedos cada. Atualmente conhecemos 26.308 espécies, de todas as formas e feitios, desde a salamandra à girafa, passando pelo sapo-boi. Também eu sou um tetrápode, como esta rã africana, que ainda não tem nome porque acabamos de a descobrir. De início pensámos que na África Ocidental só existia uma espécie de rã, que se estendia da Costa do Marfim à Serra Leoa, a Congraua aleni. Mas no terreno constatámos que os animais não emitiam os mesmos chamamentos.
Entendemos agora os cantos de acasalamento destas duas populações. É através deles que as rãs atraem as fêmeas, como esta e esta. Como os cantos são diferentes, podemos supor que se tratam de diferentes espécies. Para o provarmos e para termos outro argumento, estudamos o ADN. Constatamos que alguns espécimes possuíam a mesma sequência e que outros divergiam.